Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E uma pergunta muito importante, né, que muitas pessoas se fazem: o catecismo poderá ser mudado? Sim ou não? Para responder essa pergunta, precisamos ter um esclarecimento e a gente pensar com os pés no chão, tá ok? O que realmente a igreja ensina, como é essa mudança, se acontecesse, por quê? É necessário a gente ter em mente que isso pode acontecer de fato, que não é algo extraordinário, tá? Que nós sabemos, né, que hoje vivemos num período de crise na igreja, uma crise de fé dentro e fora da igreja, né? A perda da fé, uma crise de apostasia. Hoje nós vivemos nisso. O mundo inteiro vive e, se você for pesquisar, todas as religiões estão reclamando, aquelas pessoas que têm suas tradições estão reclamando da perda das suas tradições. Os judeus, os protestantes, tem muita gente que está reclamando no mundo inteiro das suas religiões. Isso tem um motivo, está o crescimento da apostasia, do ateísmo, e isso é a promoção para o fim das religiões. Tá? Isso, o mundo está caminhando para a perda da fé, tá? Gradativamente, acredite você ou não. Tá? E nossa Igreja Católica também está sendo afetada. Muitos sacerdotes e leigos estão sendo afetados pela essa apostasia. Então, está adentrando ideias, ideologias dentro da igreja que não deveria. Ok? Então, no meio desse contexto todo, é perigoso uma certa mudança no catecismo e também em outras partes da igreja. Porque a igreja ela não pode mudar dogmas, mas outras coisas, não é, que não deveriam mudar, mas se quisesse, se o Papa e a maioria dos bispos quiser fazer um concílio, fazer um sínodo, uma reunião, poderia mudar. Mudar o catecismo, por exemplo, que se comenta sobre mudança do catecismo, principalmente na parte quando se fala dos homossexuais, né? Que hoje se fala no catecismo atual, que é intrinsecamente desordenado, né? Que ainda no catecismo a igreja acredita-se ser pecado, tá? Mas com o modernismo, com tudo isso, poderá brevemente, e não é dogma, então poderia ser mudado realmente, se eles quisessem, para colocar que não é pecado, ou se é um problema psicológico, qualquer outra coisa, para mudar o catecismo. Isso pode acontecer, tá? Não é algo assim impossível, porque não é um dogma, tá? Se você estuda a fé católica, sabe que tem dogmas e tem algo que a igreja decidiu-se por melhor ser daquela forma, como por exemplo o celibato. A igreja decidiu-se, né, que seria melhor o celibato, baseado também nas palavras de São Paulo, que se você é solteiro, permaneça solteiro para se dedicar totalmente a Deus. O padre ele tem que se dedicar totalmente a Deus, à sua comunidade, à sua paróquia, tal, e não caberia ele ter uma família à parte, tá? Então se decidiu que seria melhor para a espiritualidade do padre, para ele viver melhor, para viver a santidade, estando solteiro, não poder casar, ou celibato. Mas não é um dogma. Se um dia decidir que o celibato é opcional, eles poderão fazer, ok? Então não há nada que a gente possa fazer. Se é dado o agrado de Deus ou não, aí já é uma outra história. Mas devido que não é um dogma, não é algo determinado como dogma de fé. Então, um dia, se um Papa quiser mudar para que os padres possam se casar, ele poderá fazer, ok? Como acontece na igreja ortodoxa, que o padre ele tem a escolha de ser um celibatário ou ele ter família. Da mesma forma, se discute a ordenação de mulheres, né? Lá na Alemanha, falando sobre diaconisas, assim por diante. Então é algo assim que é gradativamente o modernismo querendo colocar os leigos no comando, mulheres no comando, aprovando coisas do mundo, o mundo cada vez mais adentrando a igreja, com a desculpa sempre que a igreja permite, que a igreja está se modernizando, que os modernistas estão tomando conta, né? Que
nada mais é pecado, que pecado na verdade é você roubar, matar, falar mal do outro, fazer fofoca, e que devemos deixar os outros serem felizes. Também não considera mais outras religiões como religiões falsas, e sim que todas as religiões são boas. Então isso gradativamente vem crescendo no mundo, tá? A união das religiões, quando você une as religiões e todas as crenças são boas, no final você acaba não acreditando em nada, porque suas tradições acabam se tornando uma mentira. Se você concorda com a religião do outro, que a outra religião é verdade, então você já não acredita mais na sua e nem na dele, porque vira algo que não é verdade, que era uma grande ilusão. Então acaba se acreditando que ou Deus não existe, ou que Deus ele é um só, é algo genérico que ele só usou das religiões para se aproximar do ser humano. Então essa é a ideologia que o mundo está oferecendo, não somente para os católicos, mas para toda a humanidade. Então esse é o grande perigo para a grande apostasia, que é o fim das religiões. Tá? Então tome muito cuidado com isso. Mas não se assustem se um dia aprovar coisas na igreja, porque é algo que pode acontecer, que eles, se eles quiserem, pode acontecer. Mas se é do agrado de Deus ou não, aí já é outra história. Então, rezemos pela igreja, rezemos pelo padre, pelos padres, rezemos pelo Papa, rezemos por nossa família e continuamos firmes na fé, firmes na nossa fé católica. Amém? Não se preocupe. Cristo nos fala, não se preocupe com o que vai acontecer amanhã, com o que vai se ver, com o que vai vestir, com o que vai comer, o que vai acontecer. Não cai uma folha de uma árvore se não for do consentimento de Deus. Então tem coisas que são necessárias acontecerem. Então rezemos para que a gente seja blindado desse modernismo. Né? A gente não pode salvar a humanidade. Quem pode salvar a humanidade é Deus. E as pessoas, se elas quiserem ser salvas. Tá? Então rezemos pelas pessoas. Rezemos pelos católicos, pela Igreja Católica, pelo Papa, pelos padres, pelos bispos, para que caiam em si. Né? Então rezemos. É o que a gente pode fazer. E viver a nossa vida corretamente. Amém? Então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.